A maioria das mulheres não está pronta para namorar. O ponto é que essa grande maioria também não está pronta para assumir isso. Você já viu como é curioso a quantidade de mulheres que desejam um relacionamento, mas que sequer sabem se estão prontas para se relacionar? Eu vejo isso frequentemente. Talvez você, aí que esteja me assistindo, esteja passando exatamente por essa mesma questão. Você deseja muito um relacionamento, mas você não sabe de verdade se você está em condições de administrar um namoro. Até porque você talvez nem saiba qual é o significado de um namoro. Bom, esse vai ser o tema da nossa conversa aqui hoje. Você já sabe, eu me chamo Leonardo, eu sou professor e terapeuta, e aqui eu falo para mulheres cristãs, mulheres que queiram amadurecer, se curar e, de fato, buscar um caminho de felicidade na vida e no amor. Talvez você não esteja pronta para namorar, exatamente porque, como eu disse, você não saiba o que é o namoro e para que serve. Bom, é importante aqui estabelecer de um modo muito simples que o namoro nada mais é do que a oportunidade de duas pessoas construírem uma vida juntos. O grande ponto é que isso vem sendo desconstruído ao longo do tempo. Alguns tornam o namoro importante demais, enquanto outros invalidam completamente do que se trata o namoro. Mas o namoro ele tem a sua importância, é claro, não tem a mesma importância de um casamento. Mas naturalmente o namoro se resume a um tempo de conhecimento, onde você se permite se relacionar de modo a tentar descobrir se aquela pessoa representa aquilo que você busca e ela viver a mesma experiência no sentido contrário. O ponto é que nós vivemos numa geração muito apressada e quando nós falamos de mulheres cristãs, fatalmente nós temos que admitir que nós estamos falando também de mulheres que não estão apenas apressadas, mas estão desesperadas e estão carentes. E por estarem carentes, acabam confundindo o desejo de se relacionar como se fosse de fato um tempo de prontidão para um relacionamento. Porque o namoro ele precisa ter clareza do porquê ele está surgindo e para qual finalidade ele deve se seguir. É um erro muito comum essa busca por um namoro por um tempo de solteirice longa, mulheres que não aguentam mais ficar sozinhas e aí acham que simplesmente por esse fato já é motivo de se relacionar, como se o desejo fosse sinal de maturidade para entrar num relacionamento. E aqui está o sofrimento e a queda de grande parte das mulheres, porque estar carente não é estar pronta. Estar carente, na verdade, é estar tudo menos pronta, porque a carência impede você de enxergar a verdade que se passa dentro do seu coração e o modo como a sua vida se apresenta. Então você se envolve na busca não de um relacionamento duradouro, mas de uma companhia, pela falta de sentido que por muitas das vezes a sua vida está aí mergulhada. E é por isso que você precisa compreender que, primeiro ponto, você não precisa ter medo do tempo. Uma mulher que ela é segura de quem é, que sabe muito bem para onde está dirigindo a sua vida, ela não costuma estar preocupada com o relógio, com a idade, com as questões, que naturalmente têm o seu ponto, sim, de reflexão, mas que não mandam, não coordenam essa mulher a tal ponto de ela definir que a meta de vida dela é conseguir um relacionamento. A mulher que caminha por esse desespero, ela acaba ali propondo-se a viver relações muito intensas, mas frequentemente muito pouco firmes, fixas, concretas, que vão levar a relação de um ponto a outro, que vão permitir com que o relacionamento de namoro possa progredir para a formação de uma família. Por isso você precisa aprender a estar em paz estando solteira, para que assim você possa ter a capacidade de compreender que um namoro não é apenas para satisfazer a tua necessidade, o teu desejo, mas para construir uma parte totalmente importante da sua vida. Afinal de contas, você quer se casar, você quer ter filhos, você quer ter uma família. Só que se você começa esse projeto no desespero, responsabilizando um relacionamento por tudo que está por vir, sem olhar para o que se passa dentro de você, a tendência é que você vá se machucar demais. Exatamente porque você não discerne. Você não procura um namoro, um namorado, como um tempo de discernimento e conhecimento, mas como uma verdadeira busca por um preenchimento. Existe um vazio dentro de você e você quer ocupar isso com alguém. E aí quando você coloca esse alguém, você começa a perceber que essa pessoa não dá conta disso. E cada vez mais você mergulha em experiências mais intensas, mais fortes, buscando cada vez mais lidar com o vazio, que agora é maior do que já era. Porque você queria um namoro na perspectiva de lidar com esse vazio. Quando você percebe que o namoro não lidar com isso, você aprofunda as suas decisões desse namoro,
procurando trazer a resposta, só que o que você não percebe é que o seu vazio aumenta cada vez mais, porque você começa a agir contra si mesmo e você se desconecta de quem você é. A cada dia uma escolha pior. A cada dia uma permissão que você não deveria dar. E quando você se dá conta, você está quebrada e frequentemente sem o namoro. Por quê? Porque como você começou esse processo individual de maneira muito ruim, você não prestou atenção em quem você estava escolhendo. O cara que apareceu, ele simplesmente é como se ele representasse a resposta do que você busca. Só que você não conheceu suficientemente. E aí vocês entram nesses processos de acelerarem as coisas, onde existe muito pouco diálogo e muito corpo nu, onde existe muito pouca intimidade emocional e muito acesso corporal, aonde você depois se desconecta completamente desse homem porque na verdade você nunca esteve conectada, só que você sofre por isso porque dentro de você você queria acreditar que aquela relação seria a resposta para a sua vida. Mas até quando você vai permitir utilizar-se dessa estratégia que não te leva para lugar algum? É muito comum chegarem a mim mulheres exatamente nesta situação. Mulheres que adquiriram uma série de outros problemas no decorrer de suas vidas e se desconectaram de áreas ainda mais profundas e importantes da própria história por causa de um relacionamento. Se aquelas mulheres antes tinham um problema de carência ou desejo de se relacionar, hoje elas têm que lidar com traumas, com medos, com rejeição, com comparação, com culpas. Tudo isso porque escolheram um caminho mais rápido, mas que nega naturalmente o caminho que é o mais prudente. Por isso, você precisa realmente pautar. Eu quero namorar? Se fazer essa pergunta. O porquê que eu quero namorar? Qual é o sentido de obter um namoro hoje? Para onde esse relacionamento me levaria? Então, a segunda pergunta precisa ser: qual é o objetivo desse relacionamento? O que eu quero daqui, porque não se deveria namorar por experiência, não deveria uma mulher cristã fazer do namoro um tempo apenas de teste, como se você já entrasse na relação, como eu escuto por muitas vezes, a ideia de que se não der certo a gente simplesmente termina. E sim, o namoro é para terminar, se não funcionar, você tem que terminar, mas isso não significa que você tem que entrar com essa perspectiva. Porque quando você entra assim, você já está insegura do que você está fazendo, você está insegura do outro porque você está insegura de si mesma. E aí você perde a objetividade porque você não sabe o porquê, inclusive, está entrando naquela relação. E quando você não sabe para onde ir, como diz o velho ditado, qualquer caminho serve. Só que o caminho que aparentemente serve é o que vai cobrar um preço extremamente caro de você. Não é possível mais nós normalizarmos a cultura de promiscuidade que tem sido instaurada na vida de diferentes mulheres que cada vez mais procurando afeto encontram dor, procurando amor encontram sofrimento, abandono e tristeza. Você não precisa mais fazer isso, mas antes é preciso que você compreenda que tudo começa em você. É você quem define qual é o momento adequado para a sua vida para entrar no relacionamento. E aqui nós temos um ponto a mais. Se você é uma mulher cristã, além de você revelar para si mesmo como anda a sua vida, o contexto que você pode entrar ou não no namoro, se naquele tempo da sua história realmente cabe um relacionamento, você pode recorrer a Deus através da sua fé, através da sua vida de oração, pedindo para que de fato Deus possa preparar um homem para você, enquanto você aqui assume a tua responsabilidade e prepara a si mesma, por que não? Deus até pode te entregar um homem de bem, mas é dever seu também saber encontrá-lo, porque se você recebe tudo de mão beijada, será que você vai estar pronta para lidar com aquilo que você está recebendo? Então, assumir a responsabilidade, amadurecer e se curar é parte do processo. Então, não negligencie o que está dentro de você. Se você está quebrada, se você está machucada, se alguém fez algo que te feriu, cure-se primeiro. Olhe para o seu coração. Perceba que a necessidade que você pensa de ter de um relacionamento não é sobre ter um relacionamento, é sobre ter realmente intimidade com você mesma, que talvez esteja há muito tempo esquecida. Exatamente porque você ignorou o que está se passando dentro de ti e está em busca desesperada de alguém para responder o que só você poderia responder. Por isso, chega de pressa, chega de desespero. Uma mulher cristã, ela não compete com o tempo. Ela está segura que o seu momento se dará no momento certo, no momento em que ela esteja de fato preparada para assumir um compromisso e, sobretudo, saber quem é para identificar quem é aquele ao qual ela confiará o seu próprio coração. Acredite em você. Pare de delegar para o outro aquilo que é a tua responsabilidade. Agora me conta,
Você já passou por alguma situação nesse sentido? Você tem dificuldade de saber se é o momento ou não para se relacionar? Você já se envolveu acreditando que aquela pessoa era a pessoa indicada só porque você estava carente demais para perceber e acabou se machucando seriamente? Me diga aqui nos comentários, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que mais mulheres cristãs possam abrir os olhos e se posicionarem da maneira certa.